aluno, seja bem-vindo. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de educação que deve ser conhecida pelos educadores em seus aspectos históricos, teóricos e metodológicos. A preocupação com a EJA não é recente no Brasil, mas por muito tempo não recebeu a atenção devida, sendo caracterizada como uma educação compensatória e de segunda categoria, marginalizando e diminuindo ainda mais as possibilidades daqueles indivíduos que não conseguiram, por diferentes motivos, frequentar ou permanecer na escola. Para refletirmos sobre a educação de jovens e adultos, tal como se apresenta hoje no contexto educacional brasileiro, é necessário reconstruirmos historicamente essa modalidade, a qual era inicialmente voltada aos excluídos e por muito tempo foi considerada como uma educação de pouca qualidade. Atualmente, esta visão foi superada e também os preconceitos e discriminações com relação aos indivíduos que frequentam a EJA. Hoje, a EJA atende a todos os indivíduos que não tiveram oportunidades de seguir no ensino regular, assumindo uma conotação diferente em nossa realidade, uma educação mais valorizada e reconhecida, superando a visão discriminatória e de menos relevância. Vamos conhecer um pouco mais sobre a primeira unidade da nossa disciplina, que versa sobre a trajetória histórica da modalidade no Brasil. A educação se apresenta como um processo, um fato existencial e social. É o processo pelo qual o homem constitui a si próprio. Pela educação, a sociedade produz a si mesmo ao longo de sua duração. Entretanto, contém uma contradição. Ao mesmo tempo em que a sociedade busca se manter da própria dinâmica que caracteriza a educação, acontece a renovação contínua, as rupturas de conceitos cristalizados que ameaçam o equilíbrio presente em busca da criação do novo. A educação constitui um fenômeno cultural, porque é pela educação que se transmite cultura e se dá a identidade a um povo. Na medida em que a educação se apoia no processo econômico da sociedade, determina as possibilidades e as condições de cada indivíduo nas diferentes fases da vida, considerando as oportunidades educacionais, os meios materiais para sua concretização e os próprios fins da educação, determinando os níveis culturais distintos que variam conforme a posição de cada indivíduo no trabalho social. A educação também pode ser considerada como um fato exponencial de natureza concreta. Possui uma natureza contraditória e, ao mesmo tempo em que se volta para a conservação da sociedade e das relações de poder, busca a superação da reprodução pela conscientização, pela crítica e pela emancipação humana, por meio de uma formação que esteja direcionada para as questões relativas ao ser humano, nos aspectos social, político, econômico, cultural, biológico, ético e moral. Todas as sociedades constroem ao longo da sua existência um tipo de homem que desejam e a educação reflete essas peculiaridades, respondendo aos interesses de acordo com cada sociedade. Não existe uma sociedade e sujeitos abstratos, pois ambos são reflexos de uma intenção educativa que satisfaz a classe hegemônica, a qual estabelece as leis com o intuito de formalizar e materializar suas intenções. Desta maneira, a educação possui intencionalidade e uma finalidade substanciada pela prática social. Assim, pode-se afirmar que a educação é um produto ideológico da cultura. De acordo com Álvaro Vieira Pinto, a educação pertence ao campo cultural por ser processo produtor e transmissor da cultura. A educação é histórica, porque é um processo de formação do homem para a cultura e a sociedade, não somente porque se executa no tempo. Refletindo um pouco sobre a própria educação, pode-se fazer o recorte da educação de jovens e adultos.
Sabe-se que ao longo da história da educação brasileira foram criadas muitas campanhas educativas, porém de pouca continuidade, e a ruptura estabelecida prejudicava de forma significativa a sistematização do ensino. As campanhas sempre buscavam o apoio da sociedade civil e a sensibilização da sociedade em geral, o que refletia o descompromisso do poder político com a educação de adultos. Foi um marco a criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, em 1945, que divulgou e promoveu a educação de adultos como uma forma de contribuir para o desenvolvimento dos povos. Embora focalizasse a relevância da educação como forma de integração social, apresentava-a de maneira passiva e instrumental, sem buscar uma visão crítica. Mas não se pode negar a relevância da UNESCO para fomentar as discussões sobre o analfabetismo e a preocupação com a sua erradicação. Mais tarde, depois da ditadura de Vargas, surgiu o período conhecido como entusiasmo pela educação, com uma grande empolgação, buscando educar o povo para a maior participação política por meio do voto. Tratava-se de um crescimento quantitativo, sem a preocupação com a qualidade, já que seriam incorporados os analfabetos no direito ao voto, e estes eram uma grande parcela da população. Foi criado o Serviço Nacional de Educação de Adultos para orientar e coordenar os trabalhos do ensino supletivo, o que possibilitou a criação da primeira campanha nacional de educação de adolescentes e adultos. Na década de 1950, surgiram duas tendências: educação libertadora, baseada nas ideias de Paulo Freire, voltada para a alfabetização em nível primário, hoje, anos iniciais do ensino fundamental, e a educação profissional, voltada para a preparação de mão de obra para o mercado de trabalho. Nesse período, Paulo Freire se tornou um ícone na educação de adultos, com a criação de uma metodologia própria de trabalho, considerando a educação como um ato político que poderia servir para a subordinação ou para a emancipação do homem, ressaltando as especificidades e características dos alunos como relevantes para o processo de alfabetização, que deveria problematizar a realidade desses alunos. Em 1964, com a ditadura militar, houve a diminuição e punição severa aos líderes de movimentos que promoviam a conscientização popular. Neste período, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral, que foi considerado a primeira iniciativa relevante na educação de jovens e adultos durante a ditadura. Esse movimento objetivava a erradicação do analfabetismo e a educação continuada de adolescentes e adultos. Passou a ser conhecida como ensino supletivo e estava prescrita na Lei 5692 de 1971, no capítulo 4, que estabelecia as finalidades, abrangência, currículos e outras determinações. A referida lei flexibilizou para os Conselhos Estaduais de Educação a organização dos cursos supletivos, o que desencadeou uma grande diversidade entre os estados brasileiros. Em 1985, o Mobral foi extinto, sendo substituído pela Fundação Educar, que, por ter sido descentralizada, possibilitou uma diversidade de práticas pedagógicas. No final da década de 1980, um novo movimento surgiu, o Movimento da Alfabetização, MOVA, que iniciou em São Paulo e se espalhou para os outros estados. Em 1990, durante o governo Collor, foi extinta a Fundação Educar e o ensino supletivo foi transferido para os estados e municípios. Neste momento, foi lançado o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania. Em 1995, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, foi criado o Programa Comunidade Solidária, com o objetivo de minimizar a exclusão e a pobreza. Este programa foi uma das mais importantes ações educacionais para jovens e adultos na década de 1990, buscando a alfabetização em parcerias com universidades, municípios, empresas e sociedade civil. Foi lançado o Programa de Alfabetização Solidária, com estímulo de voluntários para vencer as metas estabelecidas para a erradicação do analfabetismo.
No ano de 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394 de 1996, a educação de jovens e adultos passou a ser considerada como uma modalidade de ensino, superando a terminologia de ensino supletivo. A EJA passa a ser uma modalidade própria e não uma reposição do ensino regular. Em 2000, foram aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, impulsionando pesquisas e as conferências dessa modalidade em todo o Brasil. A partir daí, muitos programas foram criados com o intuito de atender às demandas de alfabetização e educação de jovens e adultos no país. No ano de 2001, foi aprovado o Plano Nacional de Educação com metas específicas para a EJA, visando sanar o analfabetismo em nosso país e possibilitar maior escolarização de todos os que, por diferentes motivos, se evadiram da escola. Também, em 2001, foi criado o programa Recomeço, ampliando o orçamento para essa modalidade de ensino. Em 2003, iniciou-se a Década da Alfabetização das Nações Unidas, estimulando ações, programas e projetos para a erradicação do analfabetismo e a educação de jovens e adultos. Essa década buscou a promoção da alfabetização, aumentando o índice de alfabetismo e o empoderamento das pessoas. No Brasil, em 2003, foi implementado o Programa Brasil Alfabetizado, que contava com parcerias e orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Em 2005, foi criado o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional, PROEJA, voltado para a integração da educação profissional à educação básica, na busca de superar as diferenças entre o trabalho manual e o intelectual, considerando o trabalho em sua perspectiva criadora. Em 2007, foi lançado o Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos, que oferece desde então a coleção Cadernos de EJA, organizado conforme as orientações curriculares do Conselho Nacional de Educação, com conteúdos relevantes e tendo o trabalho como eixo articulador dos temas. No ano de 2009, ocorreu no Brasil a 6ª Confintea, com a participação de muitos países, estabelecendo diálogo sobre as políticas públicas educacionais, a educação de adultos, a educação formal, entre outros temas. Aqui foram apresentadas algumas características históricas da modalidade, para que seja possível entender como a mesma se organiza no momento atual. Apesar das inúmeras campanhas e ações contra o analfabetismo, o processo de rupturas e descontinuidade faz com que a EJA não atinja seus objetivos em plenitude, sendo fundamental a manutenção do compromisso do governo em erradicar o analfabetismo. Esperamos que esse momento tenha sido produtivo. Aproveite seu tempo para realizar a leitura do seu livro didático e dos materiais indicados como complementares na plataforma. Agradecemos a atenção. Até a próxima!